Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala do perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Ele nos diz até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão não tem limites. E por que é tão importante o perdão na nossa vida espiritual? Vejam, em primeiríssimo lugar, a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme de perdoar por causa da sua própria soberba. Deixa eu explicar para você. Nós não perdoamos. Por quê? Porque, claro, somos seres racionais e, sendo seres racionais, nós somos capazes de ver a injustiça. Alguém me infligiu uma injustiça, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se a pessoa me deve 4 e ela só me pagou 1, isto é muito racional, eu vejo, é uma injustiça. E por isso eu não perdoo. A minha racionalidade, né? Minha inteligência fica o tempo todo me apresentando aquilo que aquela pessoa fez. É injusto, é injusto, é injusto. Agora, o problema é que nós deveríamos, ao invés de ter somente esta memória passional que lembra a ofensa recebida, ter uma outra memória. Uma memória espiritual que lembra o perdão que Deus nos concedeu. E aqui está a grande realidade. Ou seja, por que é que nós somos tão rápidos em recordarmos a ofensa do outro e tão lentos em recordar os benefícios que Deus realizou em nosso favor? É porque a nossa memória espiritual está desativada. E o que está ativado é a memória passional. Ou seja, deixa eu explicar. Nós temos o nosso cérebro. O cérebro, ele tem emoções, porque é a nossa parte animal. Pois bem, quando nós recebemos uma injustiça, a nossa inteligência, a inteligência de nossa alma vê aquela injustiça, mas ao ver aquela injustiça, a parte emocional fica ferida. E aquela ferida fica o tempo todo ali, repropondo, lembrando. Você vai rezar, aquilo vem diante de você. Você conversa com a pessoa, alguém diz uma frase, você já se lembra outra vez a ofensa recebida. E você fica mordendo e remordendo. É o que nós chamamos de remorso. Pois bem, sendo assim, você não vai conseguir se livrar desse sentimento por uma razão muito simples. Você está tão tomado pela soberba que você só lembra de você como centro do mundo, como o objeto de injustiça. Mas se você se humilhasse diante de Deus, se você fosse verdadeiramente humilde, você veria que a dívida que Deus perdoou é infinitamente maior e que a injustiça que você cometeu contra Deus é infinitamente maior. E por que é que você então não se lembra do bem que Deus lhe fez, mas só lembra do mal que você padeceu? É porque para lembrar o bem que Deus fez a você, não vai ser a memória emocional, passional do cérebro animal quem vai lembrar você. Vai ser a sua memória espiritual, vai ser a sua alma, porque aqui nós não estamos falando da lembrança de uma ferida, estamos lembrando de uma verdade. E quem enxerga as verdades é a alma. Então você precisa de uma vida espiritual. E na sua vida espiritual, a primeira coisa que você precisa fazer sempre, cada oração que você faz, é a primeira coisa, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você quer pedir a Deus a graça de perdoar? Quer conseguir se livrar desse cadáver que você anda arrastando por aí sem perdoar as pessoas que ofenderam você? Então, na sua oração, se humilhe. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele nos perdoou infinitamente. Faça brotar gratidão no seu coração e então você será capaz de perdoar o seu irmão. Nesta Quaresma, nesta quarentena de São Miguel, em que essas duas figuras de humildade enormes, São Miguel e Nossa Senhora, nos acompanham, peça a intercessão
para que, humilhados diante de Deus, nós sejamos gratos pelo perdão infinito que recebemos e saibamos perdoar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.